A preexistência e a predestinação. Nosso primeiro versículo está em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para seres conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Fomos predestinados por Deus. Dia do nascimento, ano, mês, assim também, semelhantemente à morte. Nossos dias aqui na terra está contado, todos os nossos cabelos da nossa cabeça já estão contados. Então, a nossa vida aqui, como diz em 1 Pedro, essa vida de peregrino, ela tem um tempo determinado por Deus. Deus nos predestinou no que tange a vida espiritual. Deus nos predestinou para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus nos predestinou para que nós chegássemos à salvação. Deus nos predestinou para que andássemos segundo a sua palavra. Então tudo isso vem como a predestinação. A predestinação é a escolha de Deus, a determinação de Deus sobre o indivíduo, sobre uma nação, sobre um eleito dele aqui na terra. Então, antes dos tempos eternos, Deus já tinha escolhido a igreja do Senhor, já tinha predestinado cada um dos seus eleitos. A nossa vida não é um por acaso. Nossa vida foi determinada por Deus. Então, o nosso Deus já determinou os nossos dias. Então, você não precisa viver uma vida de aflições, de tribulações, não, porque sua vida, o tempo da sua vida já está determinado por Deus. Segundo Colossenses 3:3, a nossa vida já está escondida com Cristo. A nossa vida espiritual, a nossa vida terrena, tudo depende de Deus. Deus é que determinou todos os nossos dias. Devemos caminhar nessa revelação da predestinação, porque a predestinação é uma doutrina extremamente bíblica. Hebreus 2:14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Os filhos vieram participar de carne e sangue. Quem são os filhos? Os filhos que vieram participar de carne e sangue. Os filhos que vieram participar de carne e sangue são as ovelhas, todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Os filhos são os espíritos. Antes da terra ser formada, os filhos de Deus habitavam os céus. Os filhos de Deus são os espíritos. Existem os anjos e existem os filhos de Deus que, segundo a pré-existência, já existia desde a eternidade com Deus. Então, esses filhos, ou seja, esses espíritos, eles receberam a missão de Deus de vir à terra, participar de carne e sangue, assim como Deus também, sendo espírito, João 4:24, Deus sendo espírito, Deus se manifestou em Jesus Cristo para cumprir o propósito de se revestir de carne e sangue. Assim também nós, que somos os filhos de Deus, viemos também cumprir um propósito estabelecido pelo próprio Deus. E um desses propósitos
de Deus aqui na terra é que nós fôssemos salvos por Jesus Cristo e fôssemos aperfeiçoados. Por isso que Efésios 2, 8 e 9 diz que a salvação é pela graça, para que, segundo a predestinação de Deus, a glória de Deus se manifestasse em seus filhos. Então, nós somos também espíritos. Temos a salvação eterna no nosso espírito. Quando Jesus morreu na cruz, ele salvou o nosso espírito. Temos essa salvação no espírito. Então, todos os filhos de Deus veio cumprir um propósito estabelecido por Deus, e quando esse propósito terminar, o nosso corpo volta para o pó da terra e o nosso espírito retorna para Deus que nos deu, ou seja, voltamos para o céu, porque é de lá que nós viemos, e nós recebemos o corpo para cumprir o propósito estabelecido por Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 9. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Temos os dois pais. Temos o pai da carne, que é o nosso pai natural, e temos também o nosso pai do espírito, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus que fez os céus e a terra. Então, o nosso pai carnal e terreno é um humano. E temos o nosso pai espiritual, que é único também, que é Deus. Deus é o pai de todos os espíritos, anjos, principados e potestades. Deus, ele é o pai de todas as ovelhas que foram eleitas e predestinadas desde antes da fundação do mundo. Como dizem em Romanos capítulo 9, versículo 8, que os filhos de Deus não são os filhos da carne, mas os filhos do Espírito. Então, os filhos de Deus são os espíritos. E nós não passamos a ser filhos de Deus agora, sempre fomos filhos. Desde a eternidade somos filhos de Deus. Então é necessário que entendamos, basta você compreender Hebreus 12, 9, que Deus é o Pai dos Espíritos, e como nós também lemos em Hebreus 2,14, que visto que os filhos veio participar de carne e sangue. Então, se você juntar Hebreus 2,14 e Hebreus 12, 9, você vai ver que os filhos vieram participar de carne e sangue, e o Pai dos Espíritos, que é Deus. O pai da carne é o nosso pai natural, e o pai do nosso espírito é o Deus Todo-Poderoso. Efésios 1:11. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, meus irmãos, segundo o conselho de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo a eleição e predestinação de Deus, segundo toda a vontade de Deus, foi que Deus nos escolheu. Não foi nós que o escolhemos, mas foi Deus que nos escolheu. Então, tanto a pré-existência como a predestinação é uma doutrina extremamente bíblica. Observamos que Deus nos escolheu desde o princípio para andarmos nessas obras preparadas de antemão. Nós temos que glorificar a Deus pela revelação da sua palavra, pelo entendimento que Deus nos tem dado, e a cada dia devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para que a nossa mente possa estar sendo a cada dia iluminada pelo conhecimento da verdade. Porque, infelizmente, irmãos, vemos muitos falsos profetas, muitos
falsos ministros, mas muitas vezes eles são falsos profetas por falta de instrução e de ensino. Por isso que temos que fazer com que a palavra de Deus avance, para que outras pessoas possam ser alcançadas, para que o nome do Senhor possa ser glorificado na vida de todos e para que haja edificação genuína na vida da igreja. Amém? Graça e paz.